Glória a Deus. Irmãos, estende as suas mãos aqui para frente. Vamos estar orando pelo pastor, para que o Senhor venha usar ele aqui da forma que Deus quer. Deus sabe da minha e da sua necessidade, daquilo que nós precisamos ouvir. Amém? Por isso ore por ele, libera bênção sobre a vida dele. Papai querido, Pai de amor, Pai de misericórdia, ainda na tua presença. Pai, nós queremos te agradecer pela vida do pastor Lucas. Meu Deus, que é o anjo desta igreja. Que o Senhor, Pai, levantou ele para estar aqui, Senhor, ensinando a tua palavra, a tua igreja, direcionando, conduzindo. Pai, nesta noite nós pedimos que o Senhor venha com o teu poder sobre a vida dele. Venha com a unção nova. Venha, Deus, com a tua graça. Deus, e enche ele aqui com o teu poder, enche ele, Deus, da tua presença, meu Deus, que ele venha transbordar, meu Deus, em nome de Jesus, e a palavra que sai da boca dele, que seja direcionado pelo Senhor, meu Deus, que tudo que ele venha falar, seja colocado por ti, em nome de Jesus, e repreendemos toda e qualquer interferência maligna, toda e qualquer distração nesse lugar, nós declaramos destruído, em nome de Jesus, e cobre ele agora com teu sangue, reveste com teu poder, Senhor, abençoa a sua casa, a sua família, toma a direção e conduza ele nesta noite, Pai, e fala com cada um de nós, Pai, em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos gratos, porque sabemos que o Senhor nos ouve aqui nesse lugar. Muito obrigado, amém, glória a Deus, glória a Jesus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus por essa oração, que é sempre uma oração poderosa, que renova nossas forças e a nossa fé, amém? Graça e paz, amados, sejam bem-vindos em nome de Jesus ao nosso culto dessa tarde. Nós que, por causa das programações do final de semana de Natal, que aconteceu esse ano de um sábado para domingo, decidimos fazer um culto único, né? E essas duas últimas semanas de igreja, de culto, é sempre um desafio. Os irmãos, alguns ainda estão nesse momento colocando no micro-ondas novamente algumas carnes, que é para dar já para a janta. Muita gente viaja para ver a família, então nós estamos aqui em número reduzido, mas alegres e crendo que Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre, e ainda mais em uma data como essa. Amém? Glória a Deus. Irmãos, antes da gente dar continuidade, nós vamos orar. Para alguns de nós, para muitos de nós foi alegria, mas para uma família da nossa igreja foi um Natal triste, né? O irmão Fábio, que é ministro de louvor aqui, líder da Aliança Jovem, da Rede Efraim, ele perdeu o pai na noite de ontem, né, e está enlutado. Estive lá agora à tarde. Quero convidar os irmãos que conhecem, né, da igreja a comparecerem no velório. O sepultamento vai ser amanhã pela manhã. E nós vamos orar nesse momento pela família dele, pela casa, né, para que haja conforto e consolo da parte de Deus. Amém? Então vamos colocar de pé, em nome de Jesus, e apresentar a vida do Fábio, da sua mãe, que fica viúva, né, dos filhos, netos e de toda a família, em nome de Jesus. Oremos. Querido Deus e eterno Pai, nós oramos mais uma vez, meu Deus, e apresentamos a família do Fábio, a família enlutada, meu Deus, no caso dele pela perda do pai, da sua mãe pela perda do esposo, e nós oramos, meu Pai, o que está em João 14, o Espírito que o Senhor deixou, o Espírito que é consolador. Meu Deus, em nome de Jesus, vai de encontro à vida dele, sua família, em uma data tão especial como o Natal. Meu Deus, passaram a madrugada de luto, estão de luto ainda. A nossa oração é para que o Senhor conforte e console, ajude essa família a estar sendo fortalecida, cada um dos filhos a estarem sendo fortalecidos no Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus, o Mateus, o João Eduardo, a Eduarda e cada um dos netos que perderam um avô, que o Senhor, eu sei que pessoas não são substituíveis, meu Deus, mas que o Senhor venha
em nome de Jesus Cristo, ocupar com a tua presença, em nome de Jesus, aquela família, aquele lar, e nós declaramos que aquela é uma tristeza que dura a noite, mas a alegria virá pela manhã. Em nome de Jesus é que nós oramos, meu Deus, e dando continuidade, pedimos por cada família dessa igreja. Se tem mais alguém enfermo no hospital, pessoas que perderam alguém recentemente, não foram capazes de comemorar hoje, ontem, que o Senhor abençoe, encontre, alcance, visite, derrame da sua unção poderosa e cubra com a tua mão, meu Deus, e que o Senhor esteja fortalecendo em nome de Jesus, e que, apesar de tudo que possa ter acontecido, que não falte a tua presença, nem o teu amor, em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor, glorifique o nome dEle. Amém, irmãos. Uma rápida atualizada sobre algumas coisinhas. Anteontem, a formatura dos cursos aqui na igreja. Tem gente aqui que formou sexta-feira? Dá um sinal com a mão aí para me ver. Amém, glória a Deus. Foi uma festa maravilhosa, sexta-feira aqui, a formatura do CCC e CTL. São 2 turmas por ano e formamos mais uma, para a glória de Deus. Se você não pôde vir, me ajudem aí que eu não estou entendendo. Se você não pôde vir para a formatura, aí você vê com alguém da turma para vender o certificado para você. Não, né? Pode entregar, não pode? Para quem formou? Ok, então eles disseram que pode aqui. Então, se você é familiar de alguém que não veio, é só procurar a secretaria da igreja, que eu fiquei sabendo que não vai precisar pagar para pegar o seu certificado. Amém? E se tiver alguém que deixou uma continha em aberto dos cursos, você pode procurar para terminar o ano na bênção, na paz. Falando nisso, todo culto de virada, irmãos, que é no próximo sábado, que horas? Às 21 horas, no próximo sábado, nós teremos o nosso culto da virada, que vai das 21 à meia-noite, que é quando nós viramos o ano de joelho, orando ao Senhor, clamando pelo início de um ano novo. E nós queremos lembrar você que todo culto de virada, todo último culto do ano, a Igreja Nova Aliança levanta a oferta de gratidão. Essa oferta é uma oferta de gratidão ou remissão, pelas falhas durante o ano, infidelidade com Deus, financeira, algum propósito que você quebrou. E toda a oferta desse ano vai para o Instituto Lugar de Ajuda. A oferta do último culto do ano, a oferta de gratidão, né? Você vai ofertar no último culto e a sua oferta de gratidão você pode colocar no envelope e especificar lá. Se for Pix, transferência, especifique lá de gratidão ou remissão, porque ela vai toda para o Instituto Lugar de Ajuda, para ajudar a arcar com algumas despesas que o Instituto tem, que são muito altas, as despesas mensais das nossas comunidades terapeutas. Então, você já fique sabendo que a oferta de gratidão Não é essa não. Essa daí não. É a no CNPJ mesmo, viu? Essa daí eu acho que foi de alguma coisa aí do aniversário da minha esposa. Ok, se for para mandar para minha esposa é outra coisa. É essa aqui, amém? Tesourei logo. É essa aqui. Então você vai mandar aqui, lembrando toda a nossa igreja, onde tem uma das 160 igrejas, se eu não estiver enganado hoje, Nova Aliança, nós fazemos essa oferta no último culto do ano, no culto da virada, que é a oferta de gratidão ou remissão. Um propósito, algo que deu certo, uma bênção alcançada, pedido de perdão por algo que não deu certo, e toda essa oferta vai para o Instituto Lugar de Ajuda. Amém? Meus irmãos, algum de vós diz assim, pastor, e depois do culto, podia ter alguma coisa, né? Aí tem aqueles que querem dormir depois do culto, mas tem aqueles que querem ficar badernando. Pastor Nonato disse que é vadiano. Brincadeira, gente. Tem aqueles que querem uma animação. E a gente está levantando uma enquete. Se tem gente aqui que gostaria, porque surgiu uma possibilidade, não sou eu, né? Tem uns irmãos da igreja, surgiu a possibilidade de fazer algo simples, né? Com custo baixo, para que vocês possam reunir. É um lugar que tem piscina,
E se chover, tem para onde ir debaixo, já é muita coisa, né? Não vamos alugar o Freitas Park, até onde eu sei, não estão alugando. Mas é um lugar que dá para ter comunhão, né? Uma comunhão depois do culto. E até o outro dia, até terminar o dia, né? Chegou umas informações aqui que pode ficar até... Enquanto a água da piscina tiver, der para ver o fundo. Então, eu queria saber se tem pessoas aqui que têm interesse em participar. E alguém, por favor, cadê o irmão Marcos? Vê quantas mãos vão ser levantadas bem aí. Você que tem interesse em, depois do culto, ir para um lugar para comer uma carne assada, banhar de piscina até o outro dia. Se tiver gente aqui, que você levantar a sua mão aí, só para a gente fazer ter uma ideia. Quem tiver interesse, levante a sua mão. A hora é agora. Tá bom? A hora é agora, é essa. Se não levantar a mão, não vai. Viu? Pode levantar, irmão José Dinaldo. Isso, pare de dúvida. Ok, obrigado. Isso, irmã Cícera aí, cadê? Ô, gente, ali só vai o marido, a mulher não. Amém? Deu para ter uma... Então, a gente vai nos grupos da igreja aí, compartilhar com vocês. Eu só estou fazendo um favor aqui. É claro que eu vou estar lá, né? Meu amigo, falou em comunhão, resenha, carne assada e piscina. Pegar minha boia, encher ela, não sei se nem está furada, eu usei ela no ano passado. Amém? Glória a Deus. Então, é isso, a gente fica atento aos grupos da igreja. Quarta-feira nós teremos um culto maravilhoso aqui, em nome de Jesus, não perca, nosso último culto de quarta desse ano. Amém? Amados do Senhor, falei no último domingo sobre Natal, e hoje é o dia, né? O dia que se comemora, que se celebra esse Natal mesmo. Eu lembrando no último domingo que provavelmente Jesus não nasceu em dezembro, muito menos no dia 25. Quem nasceu no dia 25 foi o Isaías, que está de aniversário hoje, né? Glória a Deus! Esse nós temos certeza, porque tem a certidão de nascimento para comprovar, né, Isaías? Estava conversando ali atrás com o Léo, que na minha família, lá no interior, dia 25 era só mais um dia para dormir, depois que jantasse. Né? Então, essas coisas todas foram surgindo. Tem países na América Latina, não sei se vocês sabem, o Uruguai, por exemplo. O Uruguai não celebra Natal, o Uruguai não celebra Semana Santa, o Uruguai não celebra muita coisa. É um país laico, o Uruguai. Lá tem Nova Aliança. Então, para você ter ideia de Nova Aliança no Uruguai, lá não comemora nada dessas datas. Natal é dia da família. Semana Santa no Uruguai é dia do turismo, é semana do turismo. Entendeu? São dia de Corpus Christi, que para nós não, no Brasil, lá é dia das crianças, enfim. Então é uma data que muitos ignoram, tem igrejas que não celebram, que não comemoram, mas a verdade é que Jesus nasceu, amém? E se ele nasceu em algum dia do ano, em algum momento a gente vai celebrar. Glória a Deus. No livro de Isaías, capítulo 9, tem a profecia do nascimento de Jesus. E eu vou ler não o texto de Isaías, mas a canção ministrada pelo Rodolfo Abrantes, que foi cantada aqui hoje, não foi? Isaías 9? Cadê o pessoal do louvor? E é só para a gente refletir, é uma canção bíblica. Tem muitas canções que são bíblicas, amém? Tem uma música aí no meio gospel que é nada com nada, assim, sabe? A gente não sabe de onde tiraram, é emoção, é alma, mas tem umas músicas que são Bíblia. Tem músicas que são Bíblia, e eu gosto de música bíblica. E ela diz assim: um menino nasceu, como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus, e vive em mim, amém? Debaixo de suas asas eu me escondi. O seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O céu começa a se abrir. Se você não sabe onde está isso, no batismo de Jesus. Está no batismo de Jesus. A Bíblia diz que quando Jesus é batizado, o céu abre, a pomba vem do Espírito Santo dizendo: é Ele mesmo. Sabe? Até o batismo de Jesus ficava aquele negócio: esse não é o nosso não. Não, o Filho de Deus, o Messias, não é Ele não. Ele virá com poder e grande glória, montado em um cavalo branco, com trovões. Mas a Bíblia diz que quando Jesus é batizado, então acontece aquela testificação, e a voz de Deus diz: este é o meu Filho, em quem
me alegro em quem me compraz. Então o céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Pastor, talvez ainda não se dobrou na morte de Jesus, quando o véu do templo se rasga. Talvez toda a terra ainda não se dobrou, mas Filipenses 2, a partir do verso 5, a Bíblia diz que ele recebeu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome dele se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos reis, veio nos buscar. Eita Jesus, leva-nos em tuas mãos, pelas portas da cidade, na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Aleluia. Irmãos, o Natal pode não ser nessa data, mas é a certeza que nós temos de que um Salvador foi enviado, cumpriu o seu propósito, e aguarda a igreja cumprir o propósito dela. Amém? A parte de Jesus está feita, cabe a nós, você que está em casa, você que nos assiste, cabe a mim e a você, terminarmos a obra que foi designada para nós, para a noiva, para a igreja. Amém? E é sobre esse assunto a mensagem de hoje. O título é Natal, Dia de Balanço. Eu tentei correr de todo jeito dessa ministração, mas não consegui. O Espírito Santo insistiu que fosse ela. Eita, café gostoso. Gente, comecei o ano bebendo só água na hora de pregar e termino o ano bebendo café numa xícara linda dessa. Quem não tinha visto, olha. Ó, Pastor Lucas. Ó. Isso aqui com a mão cheinha de farinha de puba, menino. Natal, dia de balança. Minha mãe está sorrindo ali. Porque, irmãos, queria ver apanhar. Era quando você ia tomar café com farinha de puba e você botava farinha demais. A farinha subia que saía da borda do copo. Meu amigo, depois que está feito isso, não adianta botar mais café, não tem mais nada que você possa fazer. Depois que ele vira aquele pirão, não adianta querer comer pensando que é com peixe cozido, não. Ou come antes de virar pedra, ou já era. Então, obrigado pelo café, é sempre uma alegria para mim pregar bebendo café, apesar de perigoso, porque eu fico muito à vontade. Né? Natal é um dia de balanço. Irmãos, Natal é nascimento. Natales. E tem uma pergunta que nós precisamos nos fazer. Eu, como pastor de uma igreja, me faço todo dezembro. O que eu tenho feito? O que eu avancei? Porque, convenhamos, eu sou pai, minha esposa é mãe, meus filhos são filhos. Uma vez que uma criança chega nas nossas vidas, muda muita coisa. A nossa vida muda radicalmente. Ela é radicalmente mudada. Por quê? Porque nós que vivíamos para os nossos prazeres, nós que vivíamos para os nossos gostos, surge uma criaturinha que faz com que tudo seja voltado para ela agora. A atenção, o dinheiro, os presentes, a comida. Você que no supermercado antes ia, né, pegando ali da uva sem caroço, né? Agora você passava no supermercado e começa fralda, ninho, Nestor, enfim, é uma série de... Então a vinda de uma criança, ela muda, porque as nossas atenções se voltam para ela. Pastor, eu não sou pai, não sou filho, não, enfim, filho você é, né? Eu não sou pai. A vinda de um parente, eu estou indo aí passar uns tempo contigo na tua casa. Aquele quarto cheio de serrote, motosserra, furadeira, enxada, pá, começa, né, desentulhar. Por quê? Para botar a cama para o parente. Sua casa muda. Você que era só um casal que tinha liberdade de andar de nágua, né? Você tem que ter, não pode mais ter certas liberdades. Você vai perder um pouco da sua privacidade, porque tem alguém a mais na sua vida. Quantos estão me entendendo? Digam amém.
que mudou em nós com a chegada de Jesus? Não, sério. O que mudou nas nossas vidas pós-Cristo? Porque até o mundo é separado no seu calendário entre AC/DC, AC/DC. O mundo é antes de Cristo, depois de Cristo. O nosso calendário é assim. Os anos são contados depois de Cristo. Nós estamos em 2022 depois de Cristo. O mundo mudou depois de Cristo. A história mudou depois de Cristo. Tudo foi abalado depois de Cristo. Mas, meus irmãos, se hoje é o Natal, o que foi alterado em mim e na minha casa depois de Cristo? Então esse culto é para nos lembrar de que, apesar de ser panetone, peru, porco assado inteiro, alguns irmãos já andaram me mostrando umas fotos aí. Ó, pastor, aqui, ó, como é que foi lá? Olha aqui, ó. Ó aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Já mostraram as fotos. Ô, vantagem. Brincadeira, gente. Eu sei que cada um estava com a sua família, não dava para ir. Mas, meus irmãos, o Natal, eu não sei se vocês no aniversário de vocês ficam Você fica, Isaías, sabe, a gente incorpora um pensador, um filósofo no nosso Natal. A gente fica, meu Deus, estou ficando velho. Eu não subi o Everest ainda. Eu não fiquei rico ainda. Eu não fiz não peguei cocô do cachorro, não arrumei a casa. A gente no nosso aniversário, a maioria das pessoas eu acho que ficam assim, pensativas. Eu estou mais perto da morte do que mais perto da vida. Fica as coisas assim, brincadeira, fiz aí, nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas, irmãos, e o aniversariante é Jesus. Natal é nascimento de Jesus. O que mudou nas nossas vidas, uma vez que Jesus passou a habitar em nossos corações? O culto de hoje, ele mais é prático do que teórico. Eu mais preciso que você faça algumas coisas do que eu te diga. Eu preciso que você que tem um caderninho de anotação, se você não tem, uma das coisas no culto da virada que tem que estar no seu papelzinho é anotar a pregação. Você não vai lembrar depois se você não anota. Eita, lembrei agora de uma coisa que foi pregada, como é mesmo? Não lembrar não. Anote, vai lá no seu caderninho. Eu tenho anotações muito antigas aqui da minha vida. Eu tenho uma primeira pregação do meu pastor nessa igreja, até hoje. Segunda pregação dele, terceira. Eu tudo, tem anotações muito antigas mesmo. Quando já no caderno não suporta mais, eu mando para a nuvem. Da nuvem só cai se for com chuva, com raio. Mas, meus irmãos, eu preciso descobrir hoje o que mudou tanto na minha vida. Quais vícios eu deixei, quais práticas erradas eu abandonei. Porque é Natal, Jesus nasceu, veio para a minha vida. Quais foram as manias largadas? O que eu abri mão por causa de Jesus? Você já viu como é quando você cristão está numa festa? Não sei como é a sua família aí, como é, mas tem alguns de vocês que quando chega na festa da família, o povo diz assim, esconde a bebida aí, porque chegou o crente, né? Algumas pessoas tratam você assim. E quando Jesus chega, o que nós temos que mudar por causa da presença dele? Irmãos, o que esse ano foi diferente por causa de Jesus? Dia de balanço é aquele dia em que uma empresa ela fecha para rever algumas coisas, rever o que perdeu, rever o que foi lucro, né, o que foi perda. É o dia do que a empresa vai ver se lucrou, se não lucrou, né, se está valendo a pena continuar aberto, se é melhor demitir todo mundo no 1º de janeiro e dizer acabou, eu declaro falência. Dia de balanço é o dia de perceber algumas coisas. Uau, a gente vendeu 1 milhão. Oxe, gente, mas gastou 5. Então nós precisamos até o final do ano de um dia de balanço gospel, para colocar a nossa vida diante de Deus e nos perguntar como está a minha vida até aqui, onde eu estou errando, onde eu estou acertando, e até que ponto Jesus realmente nasceu. E se você pudesse fazer uma pergunta ou anotar aí no seu caderninho de anotação,
Jesus nasceu na minha vida ou passou apenas um tempo? Faça essa pergunta para você mesmo, escreva aí se for possível. O Senhor, Ele passou a habitar no meu coração ou Ele passou apenas algum tempo? Ele veio apenas passar algum tempo? Você já deve ter se perguntado isso. Irmãos, e dezembro é uma época boa para a gente começar a organizar algumas coisas na nossa vida. Eu sei que alguns aqui, só em ouvir essa palavra balanço, né, já fica com medo. Balanço, balança. Aliás, irmãos, dezembro, né, vigiam, bora vigiar, porque ainda tem um Réveillon aí, um ano novo aí para comer, então bora. Mas alguns de nós, só em ouvir a palavra balanço, já fica com medo. Amados, em nome de Jesus, vocês que tiveram a ceia do Natal ontem, teve lugar para Jesus, como foi ministrado no último domingo? O que mudou nas nossas vidas com a chegada de Jesus? O que mudou na minha família, na minha casa? Qual diferença Jesus tem causado dentro do meu lar? É nessas horas que nós temos que organizar a nossa vida. Janeiro já está aí, ó. É como aquela van que você liga para o motorista. Você está na parada de ônibus e ele diz: a próxima parada é a sua, estou pegando os últimos passageiros. Janeiro está batendo a porta. E nós precisamos rever algumas coisas. Jesus nasceu por nós, cresceu, deu a vida. Nós temos uma cruz aqui hoje. Irmão, você sabe, já parou para pensar que se nada mudou na minha vida depois que eu recebi ou conheci Jesus, o sacrifício dele foi em vão para você? Se nada mudou depois que eu conheci a Cristo, se nada mudou depois que eu conheci o Messias, o Filho de Deus, então você está tornando o sacrifício dele em vão. A Bíblia está repleta de pessoas que fizeram concertos. Se eu falar em muro, a gente lembra de Neemias. Neemias era o reparador de muros, era aquele que colocava em ordem as coisas em Jerusalém. Sabe, nós temos o rei Josias, que com apenas 8 anos inicia uma grande reforma espiritual, muda as coisas, encontra a palavra de Deus que estava abandonada, e em seus dias ele volta a estabelecer a prática da leitura da Bíblia. Nós temos pessoas que, uma vez que descobriram algo, mudaram a vida delas. Aquela pessoa que descobriu um tesouro e ficou rica e nunca mais foi a mesma. Aquela pessoa que ganhou na loteria, aquela pessoa que descobriu o grande amor da vida dela e daí para frente ela nunca mais foi a mesma. Todo encontro que nós tivemos de alguma forma nos alterou. E Natal talvez para nós seja não mais o nascimento de Jesus físico. Eu estava nessas coisas que tem de escola dos nossos filhos, né? Cantata de Natal, essas coisas. E a gente é comum, o menino Jesus, o menino Jesus, o menino Jesus, o menino Jesus, o menino, né? Mas a verdade é que ele não é mais o menino. Ele não está mais em uma manjedoura. O menino não se comunica. Quer dizer, ele se comunica. Como? A comunicação de uma criança é choro. Está com fome, chora. Não está com fome, chora. Só para chorar mesmo. Está com sono, chora. Está com sede, chora. Então Jesus não é mais o menino. Ele é o homem Jesus, igreja. Ele é o Jesus homem. Ele não é mais aquele que não fala, que não diz o que ele quer. O Jesus do nosso Natal é um Jesus que fala. Amém? O Jesus do nosso Natal é um Jesus que tem palavra. O pessoal que formou no CCC, ele é o Jesus do Logos, ele é o Jesus do Rema. A palavra escrita, a palavra revelada. O Jesus é o mesmo ontem, hoje. É aquele que em Mateus 28:20 diz: eis que estarei convosco todos os dias. É um Jesus completo, é um Jesus decidido, é um Jesus resolvido, é um Jesus maduro. Então o nosso, entenda isso, o nosso presépio não tem um bebê e crianças e ovelhas e 3 reis magros. O nosso presépio foi em um calvário, e creiam, ele não está mais lá, a cruz está vazia, o túmulo está vazio, ele ressuscitou, igreja.
Nós podemos substituir o nosso presépio pela cruz. Ele ressuscitou. E esse Jesus, ele conversa. Esse Jesus, ele diz, Lucas, imagina, ele está comigo na minha casa, então ele diz, ô Lucas, começa a mudar algumas coisas, cara. Isso aí está errado. Aí eu vou reclamar, ele diz, lembra que é porque eu te amo, então vai te converter. Meus irmãos, esse Jesus, ele tem diálogo. Ele fala, ele conversa conosco. Então, o Natal é um dia de balanço para o cristão. É um dia de nos perguntarmos quanto eu tenho evoluído. Sabe, como eu tenho mudado do último Natal para cá. Até que ponto eu posso mudar? Eu quero ler com você o texto que está em Lucas capítulo 7, verso 11. Lucas 7, 11, abra sua Bíblia, por favor. Lucas 7, 11. E esse é um dos textos base para essa mensagem. Nós vamos ler. A projeção está em NVI? Tá, né? Ok. Lucas 7, 11. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chorem. Esse é o Jesus que nós servimos hoje. Ele viu uma mulher, se aproximou, se compadeceu e disse, não chore, mulher. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que carregavam pararam. Jesus disse, jovem, eu digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. Um grande profeta se levantou dentre nós, dizendo eles, Deus interveio em favor do seu povo. Essa notícia sobre Jesus espalhou-se por toda a Judeia e regiões circunvizinhas. Aleluia! Ele não está morto. Ele é aquele que toca no caixão e é a vida. Então o Jesus de hoje é um Jesus que me ajuda a suportar o sofrimento. O Jesus de hoje é um Jesus que me dá força para enfrentar os momentos difíceis. Ele não aparece só de dezembro em dezembro num presépio. Ele não aparece só no Natal como enfeite, onde alguém chega lá e tira a poeira, coloca, acende um LED e fica assim, alguém chega, porque eu não sei vocês, mas eu quando criança olhava para o presépio e ficava, oh meu Deus, Jesusinho, oh, que dó. Nem deixaram ele nascer no hospital. E quando eu via numa cruz, aí era que eu ficava com dó mesmo. Eu dizia, Jesus, o Senhor sabe, se fosse eu, não tinha deixado isso bem acontecer não. Matar o Senhor, eu tinha... Aí eu descubro, irmãos, que esse é um discurso vazio. Conversar com ele numa cruz, conversar com ele em um presépio. A mesma revelação que veio para Maria, a mesma revelação que veio para os discípulos, vem para nós. Ele não está mais lá. Ele ressuscitou, Ele vive. Ele é aquele que toca no caixão e o defunto levanta. Ele é aquele que se compadece da viúva. Ele é aquele que as boas notícias sobre eles se espalharam por toda a terra. Meus irmãos, esse é Jesus. Aquela canção que a gente cantava na escola. Alguns aqui não lembram. Um certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu.
Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. E o seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Irmão, não é mentira, é isso. Sabe, é esse Jesus. O nosso Natal não pode ser luto. Não pode ser luto. Nós tivemos, como eu disse aqui no começo do culto, a família do Fábio enlutada em um dezembro, mas meus irmãos, ele está enlutado, mas eu creio que o Fábio tem um Espírito Santo de Deus, sua esposa, seus filhos, toda a casa, que vão lembrá-los de que apesar de ele estar num lugar de morte, ele serve ao Jesus que vive, irmãos, que conforta, que consola, que dá força. Então o Jesus que nós servimos, ele não fica mais chorando, pedindo leite materno. É um Jesus que me ajuda a enfrentar a morte. É um Jesus que 1000 cairão ao meu lado, 10.000, 1 milhão cairá, mas eu não serei atingido. É o Jesus que em Efésios 6:10 diz: fortalecei-vos em mim e no meu forte poder, para que vocês possam estar firmes quando vier o dia mau. O nosso Natal não é mais um bebê, é um homem, é um Cristo ressurreto. E eu te pergunto de novo, o que mudou na tua vida com a chegada de Jesus? Nas tuas finanças, no teu caráter. O texto que eu li, irmãos, ele é muito, preste atenção, uma mãe viúva de filho único. Talvez você nunca viu pregar isso no culto de Natal. Doideira, né? Jesus nasceu, eu estou pregando sobre uma ressurreição. Mas Jesus, entenda isso, no nome de Jesus, entenda isso. Você que está aqui nesse culto hoje, deixa eu bagunçar um pouco esse negócio, sair do roteiro. A gente costuma ler o nascimento. Mas entenda isso, Jesus vê uma mãe com um filho morto, ela é viúva, ele é o filho único. Olha o que Jesus faz, isso tem tudo a ver com o Natal. Quando essa mulher tem seu filho ressuscitado, Jesus está restaurando uma família. Isso é o Natal, uma família restaurada. Jesus chega, estava quebrado, tinha morte, estava dor. Jesus chega, ressuscita, o menino senta, começa a conversar e a notícia se espalha. Jesus restaura relacionamentos. Jesus restaura famílias. Ele faz com que haja diálogo novamente. Aquela mãe não poderia conversar com o filho morto. Isso é espiritismo. Mas Jesus chega e diz: levanta. O que mudou na nossa casa? O que mudou na nossa família? Irmãos, o que aconteceu depois de conhecer Jesus? Sabe, o Senhor é Deus de toda consolação, o Senhor é Deus de toda palavra. O Senhor é Deus que Ele não pede para que a gente arrume, Ele chega e arruma. Ele não é aquele que diz: arruma a casa que eu estou chegando. Ele diz: eu vou chegar e nós vamos arrumar esse negócio aí. Amém? Porque aquele nosso parente do interior que vem para a nossa casa, ele diz assim: arruma um quarto para mim, né? Arruma um quarto aí para mim. Jesus chega e diz: eu estou chegando para nós arrumar esse quarto. Esse é o Cristo do Natal. O Cristo que diz aquilo que precisa ser alterado. O Cristo que diz: do dezembro para cá, menino, tu não mudou nadinha do ano passado. Te converte. Eu te amo. Eu paguei um preço alto pela tua vida. Irmãos, o Senhor promete que estará conosco todos os dias. Então, se você parar para pensar, o que deu errado nesse ano não foi que Jesus falhou. Talvez nós fomos desobedientes, nós fomos surdos. Ele não mudou. O mesmo Jesus que no culto da virada do ano passado você pediu, entregou sua família, orou, confiou, é o mesmo de hoje.
Nós é que andamos distante. Você já viu aquela criança que no meio do shopping center se afasta dos pais, fica com medo de ser sequestrada, fica com medo de um alienígena raptar ela passa por um sufoco doido. Aí ela chega chorando para o pai e abraça o pai. O pai diz assim: eu não te falei para não sair de perto de mim? Eu acho que é o Natal, o nosso Natal, para alguns de nós é Jesus chegando e dizendo: eu não falei para não sair perto de mim esse ano? Eu falei para vocês não andarem longe de mim. Esse mundo é perigoso. Vocês leram o que está em João 16:33? No mundo tereis aflições, todavia tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Vocês não são capazes de vencer o mundo, mas em mim vocês são mais que vencedores. Em mim vocês podem todas as coisas. Então o Cristo que nós celebramos no Natal, Ele nos faz experimentar de sua compaixão. Olha só, a Bíblia diz assim, olha, que Jesus se compadeceu. Ao vê-lo, eu estou no verso 13, gente. Ao vê-lo, Ele se compadeceu e disse: não chore. Uau! Se a gente ouvir um não chore de Jesus, Ele tem algo preparado. Você já viu quando você vai consolar alguém e a pessoa diz: é fácil para ti falar, não é tu que está sofrendo? Você tem coragem de falar isso para Jesus? As coisas não estão bem nos negócios. Jesus diz: fica tranquilo. Tem aquela música? Fica tranquilo, não se desespera. Alguns de nós talvez está precisando. Calma. Se o teu Natal é Cristo, Ele tem um plano. Mas irmãos, Deus tem um plano o tempo todo. A verdade é que muitas vezes nós estamos fora do plano dEle. Nós estamos longe do propósito dEle. Ele vai passando só em um enterro. Aí ele olha para uma mulher chorando porque é viúva e perdeu o único filho. Aí ele diz assim: não chora não. Legal, Jesus, parabéns para o Senhor. Se fosse contigo, né? Sim ou não, irmãos? Sim ou não? É uma das coisas que quando eu penso, eu digo: Senhor, no nome de Jesus, me tira pensar em algo ruim acontecendo com os meus filhos, com a minha família. Na mesma hora eu peço para o Senhor arrebatar meu pensamento, a minha mente, para me parar de pensar, só imaginar. Então essa mulher está indo num velório, está sepultando o filho dela. Aí Jesus chega e diz assim: não chora não. Se Jesus nos deu uma palavra, meus irmãos, pode estar sendo o dezembro mais desastroso da sua vida. Se Ele te entregou uma palavra esse ano, você tem promessa de Deus na tua vida. O Natal não é do bebê, é do Jesus homem, que promete e cumpre, que libera a palavra e que libera os meios pelos quais essa palavra vai se cumprir. É do Jesus que se relaciona, é do Jesus que quer um relacionamento, é do Jesus que não quer um bolo para Ele de presente, Ele quer aquele que faz o bolo, Ele quer a festa, Ele quer a comunhão. Compaixão, irmãos, é uma atitude de amor com propósito de Deus. Com propósito de Deus. Então o Senhor é aquele que olha para nós com compaixão. Esse é o Jesus do Natal. O Jesus homem, o Jesus que diz para aquele que perdeu o filho: não chore. No nome de Jesus. Mas o que mudou na sua vida com a chegada de Jesus? Jesus é aquele hóspede que você diz: olha, fica nesse quarto, mas por favor, não mexe naquele outro lá não. O que é que tem lá? Não, só não mexe lá. Tem casa que quando a gente vai alugar, tem um quarto trancado com 10 cadeados, né? Aí o dono da casa diz assim: você pode morar aqui em todo lugar, mas só não entra nesse quarto. Aí você fica: será que tem um caixão lá dentro, né? Porque lá é provavelmente onde ele tirou todas as coisas da casa que não tem para onde levar e trancou, né? Então às vezes nós estamos assim: o nosso Natal é um Natal onde Jesus pode ficar na sala, no sofá, mas tem uma área da nossa vida que a gente não quer. Irmão, Jesus não quase morreu. Escute. Jesus não teve um pré-infarto. Oh, que susto. Jesus não tirou um fino em de um carro num acidente. Não, Ele morreu por nós. Ele deu a sua vida. Ele foi entregue por completo. A Bíblia diz que quando Jesus deu seu último brado,
quando houve trevas. Aquilo era o Espírito de Jesus sendo recebido. Então nós queremos dar um pedaço da nossa vida para um Jesus que nos deu tudo. Não sei se você gosta de brincar de amigo secreto no Natal, essas coisas. Que algum de nós já somos frustrados, né? Você deu um iPhone para a pessoa, ela te deu um sabonete. Então você ficou frustrado, então não participa mais. Foi você que deu o sabonete. Gente, sabonete é maravilhoso, viu? Eu digo isso porque tem gente que tem preconceito. Então, por favor, sabonete nunca é errado, sempre é certeiro. Se você quiser doar, estamos aqui à disposição. Às vezes, a gente está assim com Jesus. Jesus entrega algo para nós e nós queremos, não nos importamos com o gosto dele, com aquilo que ele pensa, com aquilo que ele quer. Você está entregando a sua vida por pedaços, por partes. A Bíblia fala que, você pode ler comigo no verso de número 17. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Aquele que tocava no caixão e o morto ressuscitava. Qual foi o caixão que Jesus tocou quando chegou na sua vida? Por que o Natal é significante para mim e para você? Qual foi o esquife, qual foi o caixão que Jesus tocou quando ele chegou na minha vida, na sua vida? O que era que estava morto e voltou a viver? O que era que estava perdido, abandonado? Pastor, nunca aconteceu isso. Então o que é o Natal? Então Jesus não nasceu? Jesus não cumpriu o propósito dele? Jesus é aquela pessoa que chega e diz: eu não quero nada, eu não quero fazer nada, eu só quero ficar na minha? Porque o Natal verdadeiro é do Cristo vivo, que promove a reconciliação. A Bíblia diz: e Jesus o entregou. Olha, leia comigo, por favor. E Jesus o entregou à sua mãe. Verso 15. O jovem sentou-se, começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Meu Deus. Meus irmãos, Jesus está fazendo a família se reconectar. Esse é o propósito de Jesus para nós. Fazer com que haja comunhão novamente. Fazer com que haja diálogo. Alguém pode dizer: pastor, por que isso não aconteceu ainda lá em casa? Talvez porque Jesus está muito contido dentro de você. Você não tem dado liberdade para Ele. Você não tem permitido que Ele avance. Obrigado. Quero pregar mais, então precisa de mais calma. Às vezes Jesus ele está muito contido em nós. Nós não temos dado liberdade para que Ele faça, para que Ele haja, para que Ele tome decisões, para que Ele oriente, para que Ele molde, mude. Irmãos, através de Jesus, todas as barreiras das inimizades, elas precisam ser quebradas. A nossa família, ela precisa ser completamente alterada por causa da presença de Jesus. Uma família que conhece a Deus, uma família que conhece Jesus, o Natal dela é diferente. Pastor, por quê? Porque tem tudo que é tipo de comida? Não, porque tem a única coisa que não pode faltar no Natal, que é a presença daquele que nós celebramos. Amém? A presença de Jesus. O nascimento, a esperança. Jesus diz: olha, meu filho, tu acabou de ressuscitar, vai conversar um pouco com a tua mãe. E eu acho que a mãe olhou para ele e disse: como é morrer, meu filho? Assim, por onde tu andou? Tu viu alma? Gente, uma pessoa que acabou de ressuscitar tem muito assunto, né? Fosse eu, diria para a mãe: mãe, eu acabei de ressuscitar, dá um tempo para mim. O nosso erro é ler a Bíblia sem tentar interpretar o propósito. Irmãos, por que Jesus ressuscitaria esse rapaz? O que é o Natal? Por que Jesus nasceu? Ele nasceu. Por quê? O menino nasceu. Por quê? Por que esse jovem? Olha o que Jesus faz. E Jesus o entregou à sua mãe.
Todos ficaram cheios de temor, louvaram a Deus. Um grande profeta se levantou dentre nós, diziam eles. Essa palavra não foi ouvida quando Jesus nasceu. Um grande profeta se levantou entre nós, mas ela foi proferida quando ele ressuscita um menino. Lá no nascimento de Jesus, no Natal de muita gente, no menino bebê, no bebezinho, não entenderam. Mas quando Jesus chega e vê uma mãe chorando e diz, não chore, toca no caixão, um filho levanta, abraça sua mãe, chora. Aí a população diz o quê? Um profeta se levantou no meio de nós. Isaías capítulo de número 9. Um menino nasceu, como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus. Ele é o próprio Deus. O menino de Nazaré, sua fama se espalhou e todos vinham ver. Esse é o Cristo. Então eu preciso perguntar, talvez pela 10ª vez hoje, o que mudou na sua família com a chegada de Jesus? Como tem sido os seus dias andando com Jesus? Porque muda. Eu recebi o missionário Pedro, alguns dias atrás. Recebemos os missionários da Jocum algum tempo atrás. E quando você está com um missionário aqui, a sua agenda muda. Você precisa encontrar coisa para ele fazer, que eles estão com sede de Deus, com fome de Deus. Não dá para pegar eles, né? Não sei se o Pedro vai assistir, eu vou mandar para ele essa pregação depois. Não dá para pegar ele e dizer, pega uma rede no resort, vão dormir. Nós arrumamos trabalho, é serviço. Bora, tem gente ali no hospital, a outra igreja que lá está precisando, já chamaram vocês. E a nossa missão era arrumar serviço por missionário. Era arrumar ocupação para eles. Como foi o seu ano? Como tem sido o nosso ano? Biblicamente, no seu balanço hoje, a tua leitura bíblica. O quanto você cresceu em leitura bíblica. Quantas palavras rema Deus te deu esse ano? Palavra rema é aquilo que sai do seu tempo com Deus. Não é aquilo que está inscrito em lugar nenhum. É uma palavra que salta a Bíblia. É uma palavra que fala conosco. É uma palavra que anda. É uma palavra que nos persegue, que nos atormenta no bom sentido. Quantas palavras remas surgiram do teu devocional com Deus esse ano? O quanto eu e você crescemos em leitura da Bíblia? O quanto nós mudamos? Quantas palavras novas Deus nos deu? Qual é o testemunho que eu tive esse ano para contar? O último testemunho que eu tenho é de 2021, de 2020, de 2019. O último testemunho que eu tenho de algo na presença de Deus é de 2010. Eu tenho um testemunho de 2022, de uma experiência vivida com Deus, do meu relacionamento com Ele. O que mudou na sua vida com a chegada de Jesus? O que é o Natal para nós cristãos? O que nós celebramos? Quais motivos nós temos para celebrar? Porque o meu Jesus, ou o Jesus do meu Natal, é o Jesus que promove a reconciliação. É o Jesus que restaura o relacionamento da família. É o Jesus que senta e conversa e tem tempo. É o Jesus que faz a nossa casa, a nossa família se levantar profetas. Pessoas que antes você nunca imaginou cristã, convertida, hoje estão servindo a Deus. É o Jesus que altera. É o Jesus que cura dos vícios. É o Jesus que faz existir o ex-drogado, o ex-alcoólatra, o ex-prostituto. É o Jesus que faz existir o ex-solteiro, o ex-desenganado, o ex-perdido. O pessoal gostou do ex-solteiro aqui. É esse Jesus, meus irmãos. É o Jesus que promove tudo isso. O ex-triste, olha lá o ex-triste. O que foi que aconteceu com ele? Não, ele era triste, conheceu Jesus. Lembrei de uma canção aqui, meu Deus. Na casa de Deus não pode existir o Satanás.
Nós temos que botar ele para correr. O Jesus que eu sirvo é o Jesus que faz acontecer uma família que é ex-destruída, ex-jogada, uma família que é ex-desgarrada. O Jesus do meu Natal é o Jesus em que eu não preciso me preocupar com o pão espiritual para a minha ceia, porque Ele se fez pão. Eu não preciso me preocupar com o suco, porque o seu sangue foi vertido no madeiro. A minha ceia é sim porque um bebê nasceu, mas é também porque o seu sangue e o madeiro foi vertido. E eu sei que é rápido demais do nascimento à cruz, mas esse é o propósito de Deus, irmãos. Então o Natal não tem nada de errado com o plano de Jesus. Ele cumpriu o seu plano. Natal agora é sobre a igreja cumprir o seu propósito. É sobre nós cumprirmos a nossa parte. Quais milagres aconteceram na sua vida esse ano? Pastor, não aconteceu por falta de fé ou por falta de poder da parte de Deus. A minha casa não está bem, o ambiente lá não está legal, as coisas não estão bem. Por quê? Por falta da presença de Jesus? Eu preciso perguntar de novo, o que mudou na tua vida com a chegada de Jesus? O que é o Natal para você? Você deixou de xingar? Deixou de falar palavrões? Os seus hábitos mudaram? Lá em casa, eu e minha esposa temos uma fiscal chamada Sara Luiz. A gente ensinou tão bem que agora ela não deixa passar uma. Se a gente soltar um meu Deus do céu, ela diz: pai, o senhor falou meu Deus do céu, e não pode. Eu digo: minha filha, me perdoe, é verdade. Ela diz: fala zelicórdia, pai, fala zelicórdia. Eu digo: misericórdia. Mãe dela soltou um errado, ela corrige. Irmãos, a gente está o tempo todo sendo monitorada. O ruim é que quando a gente corrige ela diz: falei não, falou, falei não. A gente tem um papagaizinho para nos lembrar de não errar. Mas é um papagaizinho que repete os nossos erros. Irmãos, o que eu mudei no meu vocabulário? O que eu mudei nas minhas vestimentas? Será que a gente para pensar que o Natal para o mundo é um dia, o Natal para nós é o ano inteiro? Como assim, pastor? O mundo espera um dia para celebrar o nascimento. Nós vivemos o ano inteiro porque Ele morreu, ressuscitou e está à direita de Deus Pai. O nosso Natal não é um dia, o nosso Natal é um ano inteiro por causa do dia em que Ele nasceu, irmãos. A minha vida jamais poderá ser a mesma, porque o menino apareceu. Ele nasceu, Ele é o próprio Deus. Pastor, esse ano eu fiquei sem palavras, mas Ele é que coloca palavras na nossa boca, irmãos. Eu não sei para onde ir, mas o Cristo do Natal é o Cristo que dá a direção. Eu não sei qual é meu propósito, mas Ele veio para que nós cumpríssemos o nosso propósito. Meus irmãos, o Natal não é para celebrar a presença de alguém que não existe. O Natal é para festejar juntamente com Ele, com o Cristo, com o dono do evento. Então eu te pergunto, qual é o caixão que Jesus precisa tocar? Qual é o velório que Jesus precisa cancelar? Qual é o luto que Jesus precisa tirar? Qual é o não chores que Jesus tem para ti nessa noite? Eu prefiro no meu Natal olhar para um Jesus homem, alterando a história de uma família, do que olhar para um menino que nasceu e que não foi recebido, e que para muitos não tinha propósito. Nós precisamos celebrar mais o que Ele fez, faz e ainda fará, irmãos. Jesus nasceu, e porque Ele vive em nós, o mundo precisa ouvir falar daquilo que Jesus fez, das suas maravilhas, dos seus milagres. Então, em vez da gente apenas ficar
Nós precisamos disseminar o amor de Deus. E tem uma frase que diz que palavras convencem, mas o discurso, ou mais o testemunho, o exemplo, arrasta. É mais fácil nós pregarmos através do nosso exemplo. Eu sei que tem alguns aqui que um parente de vocês viu você nesse Natal e disse: tu tá diferente. Aí você diz: cortei o cabelo. Não, não é isso não. Não é a minha barba que cresceu. Não, não é isso não. É minha camisa que é nova, tu viu? Eu comprei lá no shopping. Não, não é isso não, besta. Estou falando da presença de Jesus em ti. Tu estava perdido. Das garras da morte o Senhor te livrou. Irmãos, esse é o melhor elogio que a gente pode receber em um Natal com a nossa família. É ouvir dos nossos parentes: tu se converteu, tu traste, ou ex-traste. Quantos Natal, nossa, a gente não via nem a placa, não anotava nem a placa do caminhão que atropelou a gente. E agora nós somos aquele que estamos dizendo: gente, celebre Jesus, aleluia, Deus é bom. O que mudou na nossa vida com a chegada de Jesus? Quais mudanças aconteceram no meu lar, quando Jesus nasceu no meu coração? Quando Jesus passou a existir dentro de mim? Pastor, onde o senhor quer chegar? E eu finalizo aqui. O mundo precisa da manifestação do nascimento de Jesus em nossos corações, na vida deles. A Bíblia diz que a criação aguarda, tem expectativa pela manifestação dos filhos de Deus. Você precisa falar do que Jesus Cristo fez em você. A Bíblia diz que quando aquele menino é ressurreto, as notícias se espalham. Sabe, as coisas boas que Cristo fez no teu coração precisam se espalhar. Aquela pessoa que te ofendeu, ou que você ofendeu, quando você chegar para pedir perdão para ela, ela vai entender que algo Jesus fez na tua vida, que alguma coisa aconteceu, que algo mudou, que você é uma nova pessoa. Então que Natal não seja uma data, mas que Natal seja um estilo de vida. Ele nasceu, Ele vive comigo. Natal não é um dia, é um estilo de vida para mim. É o ano inteiro Ele dentro de mim, porque Ele nasceu. E não apenas uma data, uma coisa que, se eu adoecer, meu Deus, eu perdi o Natal. Não, meus irmãos. Se você está vivo, você tem a oportunidade de celebrar o Cristo que nasceu e que está vivo. Amém? Glória a Deus. Eu quero orar com vocês nessa tarde, em nome de Jesus. E eu preciso que você se pergunte: o que não foi mudado até aqui na minha vida? Isso é uma reflexão pessoal. O que é que Jesus precisa mudar? O que é que Jesus precisa alterar na minha vida? Ou, Espírito Santo, quais áreas da minha vida o Senhor precisa nascer? Jesus, quais áreas da minha vida o Senhor não nasceu ainda? Porque talvez eu já leio a Bíblia, mas eu sou muito imaturo. Então nasça para mim na minha maturidade. Talvez a gente precise dizer: Jesus, eu sou uma pessoa que eu já me relaciono bem com as pessoas, mas no meu secreto eu não sei o que fazer. Então comece a existir para mim no meu secreto. Nasça em mim no meu secreto. Talvez o nosso Natal só está um pouco sem significado, porque algumas áreas da nossa vida não nasceram de novo ainda. E aqui fica muito claro uma coisa: quando Nicodemos tem aquele encontro com Jesus, qual é uma das coisas que Jesus afirma para ele? Que se não nascer de novo, presta atenção, Natal é nascimento. E a Bíblia diz que se não nascermos de novo, Jesus nasceu para que nós nascêssemos de novo, para que a sua vida tivesse uma reviravolta, para que o seu coração mudasse, para que nós tivéssemos uma nova experiência de vida. Amém? Se coloque de pé no seu lugar. E eu queria que você saísse daqui com o seu caderninho de anotação, com uma série de coisas para
para pedir para Jesus alterar na sua vida. Nós vamos orar. Enquanto a gente ora, eu queria que você fosse pedindo a Deus que te ajudasse a escolher áreas da sua vida que Jesus precisa alterar, que Jesus precisa nascer de verdade, que Jesus precisa mudar, tocar. Tem duas coisas que você pode pedir a Jesus todos os dias. Jesus, e me muda, me molda e me muda. É um pedido simples, sabe? Começa a perguntar para Deus: Senhor, quais áreas da minha vida eu preciso de um novo nascimento? Como eu posso terminar esse ano mais próximo daquele cristão que eu pedi para ser em dezembro do ano passado? O que é que precisa ser ajeitado? O Senhor, quando vem, é como um bebê que exige atenção, mas também é como uma visita adulta que sabe dizer o que quer. Então, por favor, diga, vá falando para Ele, diga aquilo que o Senhor quer que mude no meu coração, diga quais escolhas eu fiz em 2022 que te entristeceram, Senhor. Diga, meu Pai, diga que áreas da minha vida ainda estão na contramão da Tua vontade, na contramão daquilo que o Senhor tem para mim, da contramão daquilo que o Senhor tem gerado para mim. Nós temos ainda uma semana antes de terminar esse ano, e você pode perguntar para Deus: Senhor, me ajuda a alinhar todas as áreas da minha vida em que eu não entendi o propósito da cruz ainda. Faça uma oração sincera. Faça uma oração sincera. Peça ao Senhor para alterar. Peça ao Senhor para marcar. Peça ao Senhor para tocar. Peça ao Senhor para fazer coisas novas. Peça ao Senhor para transformar o seu coração. Diga: Senhor, eu não quero só uma mesa com comida. Eu quero que Natal para mim seja celebrar, porque um dia eu tive tão distante, um dia a minha vida esteve tão ruim, eu era impedido de te adorar, eu não tinha liberdade para te confessar, para externar o meu amor, mas hoje eu posso, hoje eu tenho. Diga para Ele o que é essa data, o que Ele significa, o que Ele representa, o que é a presença de Deus para você. E comece a dizer: Senhor, eu não quero um discurso vazio. Eu quero áreas da minha vida transformadas. Eu quero o meu coração por inteiro. Faz um check-up do meu coração, Senhor. Faz um check-up do meu coração, Senhor. Vê se tem coisas que precisam ser mudadas, tocadas, transformadas. Faça essa oração no nome de Jesus.